Hoje eu vou falar sobre algo que parece pequeno, mas muda completamente o nosso bem-estar. Gases, distensão abdominal, desconforto logo após as refeições, o intestino que ora funciona, ora trava. Essas coisas que você sente e que com o tempo vai achando normal, mas eu preciso te dizer uma coisa, pode até ser comum, mas não é normal. Essas coisas que você sente e que com o tempo vai achando normal, mas deixa eu te dizer uma coisa, pode até ser comum, mas não é normal. O nosso corpo, ele é muito inteligente, ele fala o tempo todo com a gente. Quando você começa a sentir desconfortos, dor, inchaço, gases, cólicas ou prisão de ventre, ele tá te mandando recados de que algo não está bem. E quanto mais a gente ignora, mais o corpo precisa gritar para ser ouvido. Então, se tu sente esses sintomas com frequência, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai conversar sobre o que o teu corpo está tentando te dizer e o que tu pode fazer para restaurar e devolver o equilíbrio. Para quem ainda não me conhece, eu sou Rebeca, naturopata, e esse é o canal Gurias de Saúde. Aqui eu ajudo mulheres a desinflamar o corpo, entender seus sintomas e reconectar com o próprio ritmo para viver com mais leveza, energia e vitalidade. Eu acredito profundamente que saúde é um processo, não é uma pressa. E quando a gente entende isso, tudo começa a fazer mais sentido. Quantas vezes tu já ouviu alguém dizer: "Ah, eu tenho gases mesmo, sempre foi assim"? Ou uma frase como: "Meu intestino é preguiçoso, fico estufado, mas é normal, né?" A gente normalizou sentir desconforto. Só que o corpo não nasceu para viver assim. Ele nasceu para funcionar em harmonia. O problema é que quando a gente acha que é normal, a gente não busca resolver. A gente se adapta à dor, a gente aprende a conviver com o que não deveria existir. E eu entendo, a rotina é corrida, a alimentação muitas vezes é rápida, o estresse é constante e o corpo vai acumulando tudo isso. Mas o que é comum não é saudável. E o que é saudável não deveria causar desconforto. Esses sintomas gastrointestinais são apenas a pontinha do iceberg. Na maioria das vezes, eles estão mostrando um desequilíbrio que começou há muito tempo no teu corpo. E quando eu falo em desequilíbrio, não é só alimentação, é o conjunto. O corpo físico, o emocional e o mental. Tudo se conversa, né, entre si. Às vezes é uma alimentação muito rica em industrializados, açúcar, farinha branca ou aquela rotina de pular refeições, comer correndo, sem nem perceber o sabor dos alimentos. Outras vezes é o estresse que te domina. O sistema digestivo desacelera e o intestino trava ou fica irritado. E tem ainda o uso contínuo de medicamentos, antibióticos, antiácidos, anticoncepcionais que alteram profundamente a nossa microbiota intestinal. E tudo isso junto cria um terreno inflamatório. O corpo começa a acumular toxinas, a flora intestinal se desequilibra e todos os sintomas aparecem. A disbiose intestinal, por exemplo, é uma das principais causas dos desconfortos digestivos. E quando há um desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins no intestino, isso afeta a digestão, a absorção de nutrientes, a nossa imunidade, os hormônios e até o nosso humor. Não para por aí. Quando o intestino está inflamado, a permeabilidade intestinal aumenta, ou seja,
Partículas que não deveriam passar para o nosso sangue acabam passando e o nosso sistema imunológico entra em alerta. E esse processo pode desencadear reações no corpo inteiro, como cansaço, dores articulares, pele inflamada, alergias, desequilíbrios hormonais, resistência insulínica e até doenças como psoríase, tireoide Hashimoto e entre outras elas, né? Várias outras. E sabe o que acontece com frequência? Muitas mulheres chegam no consultório com o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Mas quando a gente investiga melhor, mais a fundo, percebe que o problema não é o intestino em si, e sim o que está desequilibrando ele. É uma alimentação que inflama, às vezes é falta de enzimas digestivas, às vezes é uma intolerância alimentar e muitas vezes é um corpo sobrecarregado de estresse. Isso que eu sempre digo, o diagnóstico não é um ponto final, ele é o começo da investigação. E o tratamento verdadeiro não é o que cala o sintoma, é o que escuta os sintomas. E a boa notícia é que o corpo sabe o caminho da cura. Ele só precisa que a gente pare de atrapalhar e comece a ajudá-lo. O intestino se regenera em poucos dias, mas para que isso aconteça, ele precisa de condições favoráveis. Começa pela alimentação, quanto mais natural, melhor. Legumes, verduras, frutas, sementes de boa qualidade, proteínas limpas e menos industrializados, açúcares, farinhas refinadas, farinha branca, leite e álcool. Inclui também a forma como tu come, com calma, mastigar bem os alimentos, sentir o sabor da comida e agradecer isso muda completamente a digestão também. Hidratação é outro ponto essencial. O intestino precisa de água para funcionar. E infusões como um chá de camomila, hortelã, gengibre são boas aliadas também. E claro, o sono e o estresse são fundamentais também. Quando a nossa mente descansa, o intestino também relaxa. O intestino é chamado de nosso segundo cérebro, por um motivo. Eles estão diretamente conectados pelo nervo vago. E o corpo, ele precisa de tempo para confiar em você de novo. Então, ele precisa entender que ele está seguro para mudar. E isso não acontece de um dia para a noite, né? Não acontece de um dia para o outro. Cada pessoa tem o seu tempo, a sua história, a sua rotina, as suas emoções. E por isso o caminho da cura, ela é tão individual. Então, se tu sente gases, inchaço, azia, constipação ou aquele desconforto que parece nunca passar, lembre-se, é comum, mas não é normal. O teu corpo está te pedindo ajuda. E quanto antes, né, tu ouvir, mais fácil é de se reequilibrar. Você sofre com algum desses desconfortos, algum desses sintomas que você achava ser comum, mas que nesse vídeo você descobriu que é comum, mas não é normal. Deixa aqui na descrição, né, para mim saber quais os sintomas que você tem. E não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo.